Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Quem orou com fé diz amém. Pode sentar em nome de Jesus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Aleluia! Irmãos, presta atenção nessa palavra. É uma palavra muito linda, aonde vem dizer sobre um Deus que conhece todas as coisas, um Deus zeloso. Essa palavra está dizendo sobre um Deus que chamou um povo para ser chamado de povo escolhido, nação eleita. Nós vamos ver na palavra de Deus que Deus separou Israel para ser um povo eleito, uma nação escolhida, ou seja, era um povo que deveria ser exemplo para todos os demais. Era Israel. Israel deveria ser exemplo para todos. Todo mundo deveria olhar para Israel e ver Israel diferente. As nações serviam aos ídolos. As nações se corrompiam com o mundo. Mas Deus queria de Israel obediência e que não se corrompesse com o mundo. Então Deus ele vai levantar pessoas para estar à frente. E nós sabemos que Deus levanta Moisés. E através de Moisés, Deus ele vai tirar o povo da escravidão do Egito e Deus vai levar o povo para o deserto, a caminho da terra prometida. Sabemos nós que a Bíblia vai dizer que aquele povo, eles ficaram no deserto por 40 anos. Entenda que era uma caminhada curta a ser feita, não era para demorar 40 anos. Era uma caminhada que não demoraria tanto tempo. Porém, pela desobediência do povo, pela rebeldia do povo, pelo povo não ser fiel a Deus, o povo foi tardando a bênção que deveria receber do Senhor, que era a terra prometida, pela desobediência. E agora Moisés vai morrer. Deus vai levantar um sucessor a Moisés, chamado Josué. E Deus ele fala assim para Josué, no capítulo 1, olha: esforça-te, tem bom ânimo, que eu serei contigo. Somente medita no livro dessa lei de dia e de noite, olha, não se aparte dela. Seja obediente como foi Moisés. Seja obediente porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Porém, seja obediente à minha palavra. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Medita nela de dia e de noite, para que não erres. Deus deu uma ordem a Josué. Deus ele já falou, olha, eu estou com você. Através de você, eu vou levar esse povo à terra prometida. Foi uma promessa. Assim como Deus faz promessa na vida de todo mundo aqui, ó. Deus já fez. Porém, a promessa é feita. Mas o que Deus quer de nós? A gente ouça a promessa e agora a gente vai fazer o quê? Obedeça a palavra para alcançar a promessa. Nós vemos que todos aqueles que obedeceram a palavra de Deus, ouviram a voz de Deus, obedeceram a Deus, eles alcançaram a promessa. Aqueles que ouviram a voz de Deus, não obedeceram a voz de Deus, ficaram pelo caminho. Então aí que é a preocupação de Deus com o homem e com a mulher. Não somente fazer uma promessa na sua vida, mas Ele quer que você obedeça, para que Ele esteja com você nessa caminhada. Não somente curar você de uma enfermidade, porque curar, Deus cura qualquer enfermidade. Mas além da cura da enfermidade, Deus quer que você também obedeça a palavra. Por quê? Porque muitas das vezes, aleluia, Deus ele olha para o homem e para a mulher, e Deus ele vê o homem e a mulher distante dele. E Deus ele precisa trabalhar para que haja uma correção, para que haja uma retidão. E como que Deus trabalha na vida do homem e da mulher se não for na aprovação? Se não for muitas vezes na dor e no sofrimento? Porque quando está tudo bem para nós, nós se esquecemos de Deus. Agora quando as coisas começam a ficar difíceis, se lembramos de Deus. E aí que é a preocupação de Deus. Deus não quer que você se lembre dele nos momentos só difíceis. Deus quer que você se lembre dele na bonança, na fartura, no choro, na alegria. Aonde você estiver, Deus quer que você lembre dele. Porém, nem todos se lembram de Deus. Então Deus ele fez uma promessa para Josué. Josué, eu estou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porém, existe um requisito. Não aparte do livro dessa lei. Ou seja, não deixa de obedecer a minha palavra.
não deixa de ser fiel à minha palavra, não deixa de fazer o que eu mandei, e aí eu serei contigo. Porque o mal das pessoas hoje, irmãos, é achar que Deus está com ela em qualquer momento, assim como foi com Sansão. Sansão foi chamado por Deus para começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Porém Sansão, ele pecou, desobedeceu a Deus. E agora ele vai se levantar, vai se despertar de um sono, e aí a Dalila vai dizer para Sansão: Sansão, os filisteus vêm aí. E o que Sansão quis fazer? Não, assim como eu já derrotei outras vezes, eu vou derrotar de novo. Porém o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Sansão. Por quê? Ele desobedeceu a Deus. E como eu já falei aqui, quando a gente entristece a Deus, desobedece a Deus, o Espírito Santo começa a se afastar. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para nos convencer, ele vem para nos ajudar, ele vem para nos ensinar. Aleluia. Quando a gente não quer ser convencido, a gente não quer ser ensinado, a gente não quer aprender com ele, ele começa a se afastar. Não é porque ele é ruim, é porque ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. O prazer de Deus, sabe qual que é? É ser teu amigo. Aleluia. Porém, muitas vezes pelos prazeres da vida, nós deixamos de ser amigo de Deus. Muitas vezes por amizades, deixamos de ser amigo de Deus. Porque a Bíblia diz assim: não sabia vocês que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então quando eu e você é amigo do mundo e faz a vontade do mundo, a gente deixou de ser amigo de Deus. E a preocupação de Deus é que eu e você se aproxime dele, porque ele quer nos ajudar, ele quer segurar nas nossas mãos, ele quer nos dar força. Porém, nós rejeitamos isso, nós desprezamos isso. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Então nesse momento nós lemos em Josué capítulo 7 que aquele povo estava numa guerra, e naquele momento, naquela guerra, eles perderam uma guerra. Espera lá, mas Deus não falou que estava com Josué? Deus não falou: Josué, eu sou contigo, Josué, você vai levar o povo para a terra prometida. Mas agora o que aconteceu? Perdeu a guerra. Aí você para pensar: então Deus é mentiroso. Então Deus mentiu? Deus falou que estava e não estava. Deus falou que ia abrir uma porta para mim, não abriu. Deus falou que ia acontecer isso na minha vida, não aconteceu. Mas espera, não é que Deus não ia abençoar e levar aquele povo para a terra prometida. Só que naquele momento nós lemos: os filhos de Israel pecaram contra Deus, desobedeceram o que Deus falou. Porém, versículo 1 nós lemos isso. Agora versículo 6, o que Josué foi fazer? Josué foi orar. Josué foi orar, a Bíblia vai dizer: rasgou suas vestes e prostrou em terra seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Versículo 6. O que ele estava fazendo perante a arca do Senhor com o teu rosto prostrado? Dormindo é que não era. Ele estava clamando, orando a Deus, para entender: meu Deus, por que isso se sucedeu? Por que isso aconteceu? O Senhor não disse que seria comigo? O Senhor não disse que daria vitória? Por que nós perdemos esta batalha? Josué fez, sabe o que? Orou a Deus. Ele orou a Deus, para que Deus mostrasse a ele aquilo que Deus não estava se agradando. E nós vamos ver que Deus, ele responde a oração de Josué. Deus, ele respondeu. Josué não pediu? Nós lemos, Josué orou. E agora o que Deus vai fazer? Deus, ele vai responder. Deus, ele vai responder: Josué, tem pecado no meio do arraial. Então entenda uma coisa: Deus, ele falou que daria vitória a Josué. Porém, não poderia existir o que no meio do arraial? O pecado. E agora o povo pecou, só que Josué não sabia, Josué não viu. E o que acontece agora? Eles perderam uma guerra, mas o que ele foi fazer? Ele foi orar a Deus, para que Deus respondesse a ele, Deus mostrasse a ele. Porque como foi falado semana passada, os olhos do Senhor estão sobre todos, em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está contemplando tudo, como foi falado. E aqui Deus contemplou que tinha uma falha, existia um pecado ali no meio. Então Deus, ele não poderia operar
no meio do pecado. Deus ele não poderia abençoar por conta do pecado. O que aconteceu? O povo perdeu a guerra. O que aconteceu? O povo deu as costas, perdeu a guerra. Por conta do quê? Uma desobediência de um homem no meio do arraial. Bate palma para Jesus. A desobediência de um homem no meio do arraial fez aquele povo perder a guerra. Fez aquele povo perder naquele momento. Porém, o exemplo de Josué há de ser seguido por cada um de nós. O que Josué fez que tem que ser seguido por nós? Josué orou. Josué orou a Deus para saber por que nós perdemos a guerra. Por que isso se sucedeu, Senhor? Porque no momento da dificuldade, sabe o que acontece? As pessoas esquecem de orar. As pessoas esquecem de buscar a Deus. As pessoas não perguntam a Deus. Entenda uma coisa, tem coisa que é você e Deus. Tem coisas que eu posso ajudar você. Tem coisas que o pastor pode ajudar você. Mas tem coisas que é você com Deus. E o que Deus quer que você faça no momento da dificuldade? Que você ore. Ore para descobrir o porquê das coisas. Porque se você se acomodar, ficar sem orar, você nunca vai ter uma resposta. Se Josué ele não ora, ele não teria uma resposta. O pecado estava no meio do arraial. Deus ele viu o pecado no meio do arraial. Porém Josué não viu. Mas o que Josué foi fazer? Orar ao Senhor, porque o Senhor tudo contempla. E o Senhor, como é onisciente, o que ele fez? Josué, tem pecado no meio do arraial. E o que Josué fez após isso? Obediente ao Senhor, tirou o pecado do meio do arraial. Por quê? Ele orou ao Senhor. Ele teve uma resposta do Senhor. E agora ele obedeceu a Deus. E aí está o problema nos nossos dias. Deus, como eu falei, Ele quer ser amigo de cada um de nós. Deus, Ele quer poder olhar para cada um de nós e poder falar, ali vai a minha serva. Ali vai o meu servo. Deus, Ele quer poder olhar para nós e ver que a gente está preocupado em agradar a Ele. A gente está preocupado em conhecer a Ele. A gente está preocupado em ser fiel a Ele. Porém, as circunstâncias da vida nos fazem se esquecer de tudo isso. A circunstância da vida faz você se preocupar demais com dinheiro. As circunstâncias da vida faz você se preocupar demais, muitas vezes com a tua beleza, com o teu casamento, com o teu trabalho. Faz você se preocupar com tudo, menos em orar a Deus para saber como você está diante de Deus. E aí que está o problema do homem e da mulher. Pela falta da oração, se enfraquece na fé. Pela falta da oração, não consegue abrir os olhos espirituais. Pela falta da oração, começa a ficar cego. Pela falta da oração, as coisas começam a ficar difícil. Pela falta da oração, amanhã depois é mais um fora da igreja. Por quê? Porque não aguentou. E aí que está o problema. Existem 3 maneiras, existem 3 formas de nós sermos atingidos. A primeira forma de você ser atingido é pelo inimigo. Por quê? Porque você está fazendo a obra de Deus, você é servo de Deus. O inimigo jogou um dardo em você. Você foi atingido. A tua casa foi atingida. Porém, você não enxerga o inimigo. Você enxerga Satanás? Você não enxerga. Como que você vai enxergar o diabo? Em ações. Uma pessoa com ódio contra você, esse é demônio na vida da pessoa. Uma pessoa com inveja de você. Uma pessoa que fala mal de você. Uma pessoa que não gosta de você. Não é ela, é quem está por trás dela. E o que você tem que fazer? Brigar com ela? Não. Orar por ela. Você pode ser atingida de várias formas, mas você tem que fazer o quê? Orar. Outra maneira que você é atingido é pelas tuas más decisões. As tuas más escolhas. Ah, eu escolhi que aquele rapaz é o meu varão, eu gostei dele. Eu olhei para o varão, gostei, ele é bonito, vou casar com ele. Não orou a Deus. E não era o preparado de Deus.
Eu gostei daquela jovem ali, é bonita, faz o meu tipo. Não orou a Deus, casou. O que vai começar a acontecer? Não vai dar certo, não era de Deus. Cada um vai para um lado. Por quê? Não orou a Deus. Quantas decisões tomamos erradas e colhemos por conta disso? Só que sabe qual que é o problema? O problema não é tomar uma decisão errada. O problema é permanecer tomando decisões erradas. Errar todos nós erramos. Porém, o pior é permanecer errando. E para não permanecer errando, temos que fazer o quê? Orar. Senhor, eu errei, me ajude a não errar mais. Eu errei, me ajude a consertar. Deus, mostra para mim onde eu estou errando. Mostra para mim aonde eu tenho que melhorar. Mostra para mim aonde não está bom para o Senhor. Mostra para mim o que eu tenho que fazer, deixar de fazer, largar, abandonar. Mostra para mim como Josué fez. Só que as pessoas, elas não fazem isso. E aí que está o mal. Por conta de não fazer isso, erra uma vez, erra a segunda vez. Errou a segunda vez, já é pior, o buraco já é mais fundo. Erra a terceira vez, já está cavando mais. Errou a quarta, cavou mais. E aí o que é que acontece? Você começa a ver pessoa triste, angustiada, sem vontade de viver, sem querer saber mais de nada. Por quê? Tanta decisão errada na vida, que ela está colhendo fruto disso. A Bíblia fala, não vos deixe enganar. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. A terceira forma, entenda, é Deus tocando em você para te corrigir. Deus toca no homem para corrigir. Toca. Com um amor muito grande, mas toca. Porque nós não entendemos o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, porque é um amor que a gente não entende. O amor mais próximo que é comparado ao amor de Deus é o amor de mãe, mas nem chega perto. Porque a Bíblia diz que uma mãe que amamenta pode rejeitar seu filho, pode desprezar seu filho, mas Deus não. Assim, quando eu e você se humilha a Deus, Deus ele se volta a nós. Então, 3 momentos que a gente precisa entender. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Irmão, eu estou passando prova, ora por mim. Não, irmão, você tem que orar. Eu posso te apresentar em oração, mas você tem que orar. Sabe por quê? Você tem que descobrir por que você está passando isso. Josué não orou? Deus falou, eu sou contigo. Mas ele perdeu a guerra. Por que perdeu a guerra? Porque tinha pecado. Ele não sabia do pecado, ele foi orar. Deus mostrou, ele tirou o pecado. Josué foi vencedor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus ele permite as situações das nossas vidas. Mas o que Deus quer que você faça? Ore. Ore para saber o porquê você está passando isso. Ai, Senhor, eu estou passando isso por desobediência, me mostra. Eu estou passando isso porque eu parei de pregar, me mostra. Eu estou passando isso porque eu não uso mais os dons, me mostra. Eu estou passando isso porque não estou agradando, me mostra. Pergunte a Deus, porque Deus é o maior interessado de ajudar você. Porém, por falta de preocupação em buscar a Deus, a gente permanece. A gente erra, a gente erra, a gente erra, e a gente não pergunta a Deus. Você acha que Deus tem prazer de ver o homem errando? Você acha que Deus tem prazer de ver um homem no leito de cama sofrendo? Você acha que Deus tem prazer de ver agora um cara lá no IML sendo rasgado, sem salvação, morreu sem salvação? Deus não tem prazer nisso. A Bíblia diz em Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta ao Senhor, se arrependa e obedeça ao Senhor. Mas aí que está. Pela falta da oração, a gente se acomoda, acha que está tudo bem. Pela falta da oração, a gente não tem contato com Deus. Pela falta da oração, não temos intimidade com Deus. Pela falta da oração, a nossa fé não cresce. Pela falta da oração, a gente não se quebranta. A gente não se humilha. A gente não encontra respostas que nós vamos encontrar somente no Senhor.
Tudo isso pela falta da oração. Aí o que a gente vai fazer? Vamos para a igreja. Vamos para a igreja que o irmão revela. Não, é você que tem que orar. Irmão, Deus é quem usa o pregador. Não é o pregador que usa Deus para revelar você. Porque tem coisas, como eu te falei, eu posso te ajudar. Mas tem coisas que Deus quer de você. O primeiro passo, bota o teu joelho no chão e vai orar e clamar ao Senhor. É você. Por quê? Porque você tem que enxergar. Olha, naquele momento existia um pecado no meio do arraial. Deus não gostou. Deus permitiu acontecer a situação por causa do quê? De um pecado. Às vezes, as pessoas estão enfermas por causa de algum pecado. E Deus está permitindo. Irmãos, quantas pessoas que têm dores pelo corpo, dores de cabeça, porque mexem no corpo, esse corpo que não é teu. Pessoas que mexem no cabelo, muitas vezes têm dor de cabeça. Mexem no corpo, muitas vezes têm dor no corpo. E por que Deus permite? Porque você tocou no que não devia. E agora, o que você vai fazer? Eu vou no médico, estou com dor. O médico vai te dar um remédio, a dor nunca vai embora. E aí você não se preocupa, a dor não está indo embora. Eu vou orar a Deus para saber por que dessa dor. Eu vou orar a Deus para saber por que eu estou passando isso. Eu vou orar a Deus para saber o porquê que isso está acontecendo. As pessoas não têm essa preocupação, irmãos. Não tem, sabe? Irmãos, há uns 2, 3 anos atrás, eu orei a Deus assim, eu não lembro quando que foi exatamente. Eu falei, Senhor, me corrige se eu estiver errando. Me corrige nas minhas vestes, no meu jeito. Eu sempre falo isso com Deus. Aleluia. E eu usava umas roupas para dormir, roupa de crente, mas para Deus não estava sendo de crente. Para dormir. Eu dormia de calça, camisa normal. Só que as camisas, Deus não gostou, Deus me reprovou na camisa. Por que Deus reprovou? Irmão, isso é loucura da sua cabeça. Para quem é carnal não entende mesmo, irmão. As coisas de Deus é espiritual. Aleluia. Sabe por quê? Porque carnalmente, esses olhos, tudo é normal. Só que você tem que entender que o mundo físico que você enxerga, quem rege ele é o mundo espiritual. Aleluia. Assim como existem demônios tentando destruir nossa vida, e a gente não vê, existem anjos de Deus nos guardando. Aleluia. Isso é o mundo espiritual. Porém, tudo que nós fazemos no mundo físico reflete no espiritual. É por isso que um homem de Deus tem que andar como homem de Deus, uma mulher como mulher de Deus. Por quê? Se você não anda como homem e mulher de Deus, no mundo espiritual existe um reflexo, existe um resultado, existe um retorno em cima de você. Deus me reprovou naquele momento. O que eu fiz? Eu me corrigi. Em outro momento Deus me corrigiu de novo, porque eu perguntei. E Deus sempre vem me corrigindo porque eu tenho a preocupação de perguntar. Porque a Bíblia diz assim, examine pois o homem a si mesmo. E se eu preocupar em me corrigir, a Bíblia fala, ninguém vai me corrigir. Porque antes do pastor vir me corrigir, Maico, assim, Deus não se agrada. Antes dele me corrigir, eu já me corrigi. Sabe por quê? Porque eu fui para o chão, para o joelho, orar. Eu fui pedir para o médico dos médicos, professor dos professores, o amigo, o conselheiro, o maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Eu pedi a ele, ele me ensinou. Ele me ensinou, ele me corrigiu, ele me direcionou, ele começou a me moldar. Tudo isso quando começou a acontecer o que? Eu comecei a perguntar a ele. Eu comecei a questionar a Deus. Não questionar a Deus, sabe, jogando Deus na parede. Deus, por que não acontece? Eu não aceito, eu não quero. Não. Para se achegar a Deus tem que ser com humilhação. Irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Deus, através de Jesus, nos comprou. Sabe por quê? Porque todos nós, a Bíblia diz assim, presta atenção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus exerce juízo naquele momento, alguém ia para o céu?
Ia para o céu alguém naquele momento? Sim ou não? Por quê? Todos pecaram. Então lá no meio da escuridão lá, Deus ele vai enviar Jesus. E agora Jesus fez o quê? Jesus te comprou. Falou, ó, você está condenado. Você está junto com o mundo. Vinde a mim, eu vou te comprar, você vai ser salvo. Vou te comprar com meu sangue. Jesus te comprou. Só que você veio para Jesus agora. E o que Jesus quer que você faça? Obedeça. Porque se não obedecer, irmão, você volta para a escuridão. Você volta para a escuridão com a Bíblia nas mãos. Volta para a escuridão dentro da igreja. Porque você não quer obedecer. E aí que está o problema. As pessoas elas querem a Deus, mas elas não querem orar a Deus. Elas querem ir para o céu, mas não querem obedecer. Elas querem Jesus, mas também elas querem o mundo ao mesmo tempo. Elas querem estar com anjos de Deus guardando ela, mas ao mesmo tempo ela dá o corpo, o guarda-roupa e a vida dela para o tranca-rua, para a pombagira. Tem concordância uma coisa com a outra? Jamais. Então entenda, para você ter respostas de Deus, e para você começar a ver a tua vida entrar no eixo, da maneira que Deus quer, o que você tem que fazer? Ore. Siga o exemplo de Josué. Você tem uma promessa na tua vida. Só que as coisas estão dando erradas. Pera lá. Se está dando errado, alguma coisa você tem que corrigir. Ah, talvez eu errei. Talvez eu estou longe da Bíblia. Talvez eu não estou obedecendo. Talvez eu estou pecando. Alguma coisa eu estou fazendo. Eu tenho que orar para saber, para Deus me corrigir. Ou até mesmo, pastor, eu estou passando isso. Me ajuda. Mas hoje as pessoas não querem isso. Olha que Josué, ele só conseguiu uma resposta de Deus porque ele orou. Olha, Deus falou assim, ó, não serei mais convosco, se não tirares o anátema do meio de vós. Entenda, irmãos, você é o cabeça que Deus colocou para cuidar de você mesmo. A Bíblia manda eu cuidar de mim mesmo primeiro, para depois tentar ajudar vocês. Glória a Deus! Eu cuido de mim, aí eu vou ajudar vocês. Porque já pensou eu ajudar vocês e eu mesmo não estou cuidando de mim? Então Deus quer que vocês cuidem de vocês, mas, como eu já falei, muitas vezes, para agradar um filho, permite o pecado dentro de casa. Como que Deus vai ajudar você lá dentro? Muitas vezes, para agradar um neto, bota o pecado dentro de casa. Muitas vezes, para agradar o marido, está pecando. Tantas vezes, para agradar alguém, a gente peca contra Deus. Quantas vezes a gente peca contra Deus para tentar agradar um homem? E aí o que acontece? Deus se afasta. Então, pelo amor de Deus, irmãos, é simples a palavra hoje. Deus quer oração. Aleluia! Oração para quê? Glória a Deus! Para que Ele possa se achegar até vós. A Bíblia diz da seguinte maneira: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Como você vai se achegar a Deus? Com teu dinheiro? Deus não quer teu dinheiro. Com R$1.000? Deus não quer. Deus quer que você se achegue a Ele com humilhação, com pranto, com oração, reconhecendo que você é pecador e que você precisa da ajuda dEle. Agora, quando eu me coloco numa posição de coitadinho, irmão, Deus não tem ninguém por coitadinho. Lembra que eu falei que todo mundo ia ser condenado? Ele teve misericórdia de nós e enviou Jesus. Agora a gente vai fazer uma de coitadinho, um cãozinho sem dono. Deus não está nem aí, irmãos. Deus ele está lá em cima sentado só olhando. O coitadinho lá, que não quer orar, que não quer obedecer. E Jesus, assim ó, vinde a mim. Você está cansado e oprimido, eu quero te aliviar, vem. E as pessoas não vão até Ele. A Bíblia diz assim, olha, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, agora ele coloca requisitos. 2 Crônicas, eu vou ler para vocês, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele começa por requisitos.
O meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro requisito, se humilhar. Você vê que Josué fez o quê? Rasgou as roupas, se prostrou no chão. Naquela época era sinal do quê? Humilhação. Aleluia. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, e olha o último requisito, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, Aleluia. perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É de qualquer maneira que nós vamos ter uma resposta de Deus? É de qualquer forma? É Deus, não. Não. Aleluia. Não é de qualquer forma. Nada é fácil, irmãos. Grande Deus. Nessa vida nada é fácil, até para nascer é difícil. A mulher passa uma luta na gestação, é dor, é ânsia, aí fica chata para comer as coisas, começa a ter ânsia com comida, aí não quer comer isso, não quer comer aquilo, vomita para cá, para lá, e para nascer a criança é aquela dor, ou tem que cortar, fazer cesárea, ou natural é aquela dor, aí a criança nasce, você tem que ter um cuidado, uma atenção. Não é de qualquer jeito, irmãos. É Deus. Não é assim, botou a criança no mundo, deixa ela sentadinha aí, ela se vira. Não é de qualquer jeito, irmãos. Verdade, Deus. Aleluia. Nós temos que se achegar a Deus, abrindo o coração e se humilhando. Olha o que Salomão escreveu. 2 Crônicas está escrito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus deu requisitos, irmãos. Não é chegar simplesmente na igreja, Senhor, toma meu voto aqui, Senhor, mas resolve a minha causa. Senhor, eu estou aqui hoje, olha, vim para a igreja hoje, resolve minha causa. Oh Deus. Senhor, olha para mim, Senhor, resolve minha causa. Se você não se humilhar, se você não orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, você vai continuar colhendo as mesmas coisas. Vou repetir. É Deus. A tua plantação está sendo uma. Oh Deus. Deus quer que você pare de plantar o errado, plante o certo. Converta-se dos maus caminhos. Porém, se você não para de plantar o errado para plantar o certo, você nunca vai mudar a colheita. É Deus. Só que tem coisas que Deus ele usa um pregador para nos corrigir. Deus ele usa um pastor para nos corrigir. Lendo a Bíblia eu vou ser corrigido. Orando eu vou ser corrigido. Verdade, Senhor. Aleluia. Mas hoje ninguém quer ser corrigido. Culto de ensinamento, ninguém quer aprender. Na verdade, infelizmente, hoje não está sendo ensinado. A realidade é essa. Difícil alguém que ensina hoje. Esses livrinhos do tio Patinhas aí não ensina ninguém. Não ensina. Culto de oração para buscar a Deus, ninguém quer. Se humilhar diante de Deus, quem quer? Tudo isso a gente encontra naquele Josué que nós lemos, capítulo 7. Josué recebeu, olha só, preste atenção. Entenda isso. Aleluia. Josué recebeu uma promessa de Deus. Porém, Deus deu uma condição: seja obediente. Guarde a minha palavra. Aleluia. Josué vai para a guerra e perde a guerra. Pera, Deus falou que eu seria vitorioso, eu perdi a guerra. Alguma coisa está errado, vou orar. Josué orou. O que Deus fez? Tira o pecado do meio do arraial. Josué tirou. É Deus. E agora Josué foi vitorioso. Pega o exemplo. Pega o exemplo. Deus tem promessa na sua vida, mas está alguma coisa dando errado? Vai para o joelho orar. Aleluia. Senhor, me corrige. Senhor, mostra para mim onde eu estou errando. No fundo, muitas pessoas já sabem onde estão errando. Verdade. Pede forças para Deus para você vencer Aleluia. isso. Porque ninguém aqui é inocente a não ser essa criança, essas duas crianças pequenas que está aqui. É verdade. Ninguém é mais inocente aqui. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. É Deus. Todo mundo já ouviu falar que Jesus está voltando. Todo mundo já ouviu falar que existem doutrinas bíblicas. É Deus. Todo mundo já ouviu falar que você precisa se converter, se arrepender. Porém, hoje em dia está como Paulo escreveu. Dias trabalhosos, dias difíceis. Por quê? As pessoas não querem se humilhar diante de Oh, Deus. verdade. Aleluia. Hoje, as pessoas querem Deus servindo elas. Não é assim, Deus não é teu garçom. É você que tem que servir a Deus. Glória.
É você que tem que se humilhar diante de Deus, se prostrar diante de Deus e se entregar a Deus. Deus não é teu garçom, Deus é seu Senhor. E Ele quer ser, aleluia, teu Senhor e ver você sendo fiel a Ele. Ore mais. Consagre a tua vida a Deus. Faça a tua parte, que Jesus vai te ajudar. Faz a tua parte. O crente, quando deixa de orar, o diabo já se aproxima. A pessoa, quando deixa de orar, já começa a perder a força. Tem até um hino acho que é da Leia, que fala: o poder de um cristão está na oração. O que ora constante vencerá em todo tempo as tentações. O poder de um cristão está em Jesus. E Cristo lhe diz: orai sempre, sempre, porque a resposta está na oração. Aleluia. Você quer resposta de Deus? Você veio atrás de resposta hoje? Vai orar a Deus. Ajuda o Senhor a orar mais, a mais. Você quer ver Deus pertinho de você? Aleluia. Ore mais a Deus. É Deus. Você quer ver Deus ajudando dentro da tua casa? Ore mais a Deus. Aleluia. Tira o anátema. O que é o anátema que representa aqui? É o pecado. Tira o pecado. Aleluia. Irmãos, entenda, Deus nunca vai ser parceiro com o pecado de ninguém. Seja uma mentirinha pequena, seja uma mentirinha desse tamanho, Senhor. pecadinho, pecadão, não importa. A mesma pessoa que agora, quem sabe, está lá prostituindo, pecando contra Deus, para Deus, é a mesma coisa da pessoa que está aqui mentindo dentro da igreja. Senhor. Por quê? Na verdade, aquele que está aqui dentro, o juiz é maior para ele. Verdade. Porém, quem morreu lá fora no mundo, ou quem morreu dentro da igreja, mentindo, fofocando, fazendo besteira, para onde vai os dois? Mesmo lugar. É verdade. Então, pelo amor de Deus, não existe pequenininho e não existe grandão. O que existe é uma vontade de Deus para a nossa vida, que a gente obedeça, Aleluia. a gente seja fiel. Tira o anátema da tua casa, tira o anátema da tua vida, tira o pecado do meio de vocês, tira o pecado do meio da casa, do meio da família, do casamento. Aí vocês vão ver Deus começar a agir em teu favor. Aleluia. Pode bater palma e dar glória a Deus. Tira. Aí vocês vão começar a ver Deus agir. Vocês vão começar a ver Deus agir. Aleluia. Tem que abrir. E o que Josué ainda falou lá no final? Josué 24, se me falha a memória. Olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Vocês querem pecar? O problema é de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória. O que Josué fez? Obedeceu, foi fiel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje não. As pessoas querem servir ao Senhor, mas a casa dele, ela dá para o Satanás. Meu Deus. A realidade é essa. Grande Deus. Ele quer servir a Deus, mas o guarda-roupa dele é do diabo. Ele quer servir a Deus, mas o corpo dele está oferecendo para os demônios. Senhor amado. É possível isso? A Bíblia fala que não tem como você participar dos dois cálices, sentar nas duas mesas. Ou você senta na mesa com Deus, Deus. ou você está na mesa com os demônios. Aí que está o problema agora. Oh, Deus. Você pode achar que você está na mesa com Deus. E se você não estiver? Como você vai descobrir isso? Orando. Olha que resposta fácil. Glória a Deus. Orando. Deus, mostra para mim. Deus tem prazer de te corrigir, porque Ele não quer você errando. Senhor, aleluia. É nós que não queremos muitas vezes ser corrigido. O homem não quer ser corrigido. Mas se você pedir a Deus, você se humilhar a Deus, Deus vai se achegar a você. Leve esse exemplo de Josué essa noite. Verdade. Ele recebeu a promessa. Graças a Deus. Ele foi fiel. Porém, alguém que estava com ele pecou, ele não viu. Oh, Deus. Se Josué não ora a Deus naquele momento, Josué ia saber o que estava acontecendo? Não ia, porque o pecado estava escondido. Oh, Deus. Porém, Josué fez o quê? Orou. Deus revelou. Josué tirou o pecado e alcançou a vitória. Olha a receita do bolo para vocês aí, que maravilha. Obedeça. Ora a Deus, tira o pecado, obtenha a vitória. Obedeça, seja fiel. Busca a Deus, obtenha a vitória.
Mas não pule essas etapas. Não tem como chegar lá na vitória sem antes passar pela obediência, a humilhação, o deserto. Está querendo passar tudo isso, já chegar na vitória. Quem ofereceu vida fácil nessa terra foi Satanás, não foi Jesus. Quem disse que daria tudo nessa terra foi Satanás, não Jesus. Jesus disse: vocês terão aflições. E assim como eu fui perseguido, vocês serão perseguidos. Assim como odiaram a mim, vocês serão odiados. E assim como mataram a mim, pode ser que matem vocês também. Mas quem quer passar por isso hoje? A gente só reclama: ai Deus, eu não estou trabalhando. Ai Deus, a minha vida está ruim. Ai Deus, está tudo difícil. Mas já parou para pensar que Deus olha para você e também vê você não obedecendo a Ele? Já parou para pensar que Deus olha para você e você não está orando? Você não está preocupando em examinar as Escrituras? A tua preocupação é saber do jornal, da novela. A tua preocupação é mandar o WhatsApp para o teu amigo, a tua amiga. Mas não é falar com Deus? Como que você quer questionar a Deus? Josué, que era obediente e fiel a Deus, não questionou, ele se humilhou. E é o que nós temos que fazer. É verdade. Quer ter resposta de Deus? Aleluia. Leve essa receita embora. Se humilhe, ore, se converta dos maus caminhos, que Ele vai te dar o livramento e a vitória. Pode bater palma e dar glória a Deus. Deus, Ele quer mais oração. Deus, Ele quer mais oração. A igreja antigamente fazia o quê? Orava. 7 horas, as portas abriam, já os lugares eram tudo tomado. O povo tinha sede de orar. Tinha sede de buscar. E aí você via o que acontecia. Deus derramava dons. Deus falava, Deus manifestava. Pessoas via anjos, pessoas eram arrebatadas. Hoje as pessoas já pulam a melhor parte do culto, que é a primeira oração. Tem pessoa que até pula a segunda parte, que é a pregação, para já chegar na revelação. Está fazendo um sacrifício de tolo. Vem nem para a igreja se vir atrás de revelação. Vai para casa. Fique em casa. Porque Jesus quer que você ore, se humilhe. Deus está vendo o que você está passando. Você acha que Deus é cego? Ele está vendo. Mas o que Ele está esperando de você? Uma posição. Ore. Busque e se arrependa dos maus caminhos, para que Ele possa te ajudar nessa terra. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado.